Boa noite. É muito bom poder cultuar ao Senhor nessa noite e poder já experimentar a presença de Deus e ouvir a sua voz enquanto nós cantávamos essas canções. O meu texto nessa noite é Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. É a parábola do bom samaritano. Nós somos uma igreja que temos algumas marcas, e uma dessas marcas é viver além de nós mesmos. Quem se lembra daquele guarda-chuva, né? E daquele texto, ele andou por toda parte fazendo bem. E baseado nesse texto e nessa mensagem de hoje à noite, eu compus uma canção que ainda não tem nome, mas eu estou a chamando pelo tema da mensagem, O que consegue ver, e eu queria muito cantá-la com os irmãos para introduzir esse momento. Vamos lá. Olha pro lado, o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar. Alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde possam ver. Não é preciso olhar a quem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem caiu. Te importa com o que viu. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Olha pro lado, mais uma vez. Olha pro lado, e o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar. Alguém ferido, que a agenda não permite amar. Eu tô atrasado agora. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde me possam ver. Talvez eu fique com a fama. Não é preciso olhar a quem para fazer o bem.
Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem caiu, a te importar com o que viu. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Levanta a quem caiu, a quem te importa com o ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Não negue o teu amar. Olha pro lado e o que consegue ver. Se você já abriu sua Bíblia no texto, vamos ler. Se você não abriu, tudo bem, você pode acompanhar na tela. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Nós vamos ler a nova versão internacional. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez nessa noite, ansiosos por ouvir a Tua voz. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale com a gente, diretamente, claramente. Nós queremos entender o que o Senhor quer dizer, ainda que isso nos confronte, ainda que isso seja diferente do que temos vivido até hoje. Muda-nos, Senhor, molda-nos.
nos aponta um novo caminho, uma nova maneira de viver. Nós pedimos a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste texto, irmãos, um líder religioso, um perito na lei, e eu diria mais um sabichão, um metido a espertão, quer colocar Jesus à prova. E ele questiona Jesus mediante a lei sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pede que ele mesmo responda o que a lei diz sobre tal questão. E o religioso responde corretamente. Mas ao responder, talvez percebendo que não estava obedecendo a lei de fato e querendo se esquivar da resposta de Jesus, que foi: faça isso e viverá. Aliás, esse viverá, os estudiosos, os teólogos acreditam que a resposta de Jesus foi um pouco mais abrangente. Ela não dizia respeito apenas à vida eterna após a morte. Jesus estava falando da vida aqui agora, da vida do eterno agora, que consiste no amor, ao qual o primeiro mandamento se refere. Então, perguntou o perito da lei a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, com a maestria de introduzir as parábolas, começou a lhe contar sobre um certo homem. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó, quando foi abordado por assaltantes extremamente violentos, que lhe despiram, tiraram as roupas, o espancaram e partiram, se foram, deixando o homem ali semi-morto, quase morto. Nós vamos falar hoje sobre gente necessitada, sobre gente que chega a ficar semi-morta. A gente vai falar de gente pobre, gente que está sofrendo privacidades terríveis, gente que está sofrendo circunstâncias da vida pesada, pobre, necessitado. Mas a gente também vai falar do rico, de gente que tem tudo, mas não tem paz, de gente que tem até dinheiro, vive até num conforto, mas é morto por dentro, está quase morto. A gente vai falar do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Os semi-mortos se encontram por aí, mendigos da cidade, ou talvez desnutridos nos países mais pobres da África. Mas também são homens de terno, bem arrumados e com muito dinheiro, mas em sua alma completamente nus, espancados por seu pecado, pela depravação, pela indiferença, precisando, carecendo do amor e da vida que provém de Deus. Eu li uma pesquisa esses dias que me deixou assustado. Uma pesquisa americana diz que o suicídio entre os veteranos de guerra no Oriente Médio ultrapassa o número de combatentes mortos em batalha. Os caras vencem na guerra, voltam para casa como heróis, mas morrem na mão da depressão, do vazio. São semi-mortos. Os heróis estão feridos, carecendo de ajuda. Quem era aquele homem? Um certo homem que vinha de Jerusalém a Jericó. Será que ele era um judeu? Jesus não revela quem ele era ou de onde era. Jesus fala de onde ele vinha e para onde ia. Porque sobre o ferido não importa
a sua raça, a sua nacionalidade, quem ele é, o seu status na vida. Sobre o ferido, importa apenas a sua necessidade, a sua ferida, a sua dor, a sua angústia. E aconteceu que, descendo um sacerdote e depois um levita, os homens de Deus, aqueles que deveriam ser homens solidários, comprometidos com o amor ao próximo, engajados na luta daqueles que sofrem, aqueles que deveriam amar a justiça, atravessaram a rua, passaram pelo outro lado da calçada. Estavam apegados demais às leis cerimoniais. Não poderiam correr o risco de maneira alguma de tocar no semi-morto, porque de repente ele está morto. E se ele estiver morto, eu vou ficar impuro. Assim pensava um judeu, um religioso. Então eu não vou perder tempo. Deixa eu correr para os meus afazeres, eu estou atrasado para o culto. Deixa eu me apressar, porque eu tenho que valorizar o meu ministério, o meu cargo, a minha posição. Eu fico imaginando a cara do intérprete da lei, do perito na lei, quando Jesus contava essa história. Ele deve ter pensado assim: mas será que o sacerdote e o levita não tinham razão mesmo? Porque ele ia ficar impuro se ele tocasse. Eu acho que eu também não ia tocar, não. Mas Jesus, continuando a sua história, a sua parábola, ele introduz uma figura muito improvável. Alguém que para um judeu, ou melhor, para um fariseu, era ainda pior que um defunto. Era pior do que um corpo morto, impuro. O judeu fazia uma oração diariamente, mais ou menos assim. Ele dizia: Deus, muito obrigado porque eu não nasci mulher. Deus, muito obrigado porque eu não nasci um cachorro. E Deus, obrigadíssimo, muito obrigado mesmo, porque eu não nasci um samaritano. Para você ver o nível do que representava para um judeu e um fariseu, um samaritano. Uma mistura de raça, um filho bastardo, uma aberração. Mas Jesus introduz essa figura e diz que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e, derramando nelas vinho e óleo, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A primeira coisa que esse texto, essa parábola nos ensina, é que o amor tem uma relação de serviço. Amar o próximo é relacionar-me com ele independente dos sentimentos. É mover-se, é ir ao encontro dele por decisão. O próximo não está relacionado ao gostar de alguém. Aliás, irmão, gostar ou não gostar de alguém não é pecado. Algumas relações são desenvolvidas por afinidade, por empatia. É da vida, é normal. Mas o mandamento divino não tem a ver com gostar ou não gostar. Comer pizza ou não comer pizza com alguém, levar para sua casa ou não levar, para assistir o jogo. Não. O mandamento tem a ver com amar. Jesus mandou que amássemos, não que gostássemos uns dos outros. Talvez até Jesus não gostava de alguns. Jesus ficava até meio irritado com alguns fariseus. Talvez nem fosse tão legal ficar na presença deles. Mas Jesus amava a todos. A nossa ordem, o nosso mandamento é o amor.
Para estar perto de alguém, basta gostar. Gostar um pouquinho. Mas para que alguém seja o seu próximo, você precisa amar. Eu posso estar perto de alguém sem que essa pessoa seja o meu próximo. A segunda lição que essa parábola nos ensina é que quem não ama, não vive. Quem não ama, não vive. O que Jesus explicava para aquele mestre da lei é que se você quiser experimentar a vida do eterno, você precisa amar. Ninguém vive a vida de Deus sem amar, porque Deus é amor. Ser um discípulo de Jesus, seguir os passos dele, é colocar os pés no caminho do amor, na estrada do perdão, rumo ao socorro do aflito, em direção ao perdido. É amar aquele que está nu, aquele que está ferido, aquele que está desamparado. O amor que aquele mestre da lei conhecia era um amor seletivo, um amor incompleto. Talvez um amor que não fosse o amor verdadeiro. Um padre português, que é um grande escritor e filósofo do século XVII, chamado Antônio Vieira, destacou na parábola do bom samaritano 3 filosofias que eu achei incrível ao estudar esse texto e eu queria compartilhá-las com você. A primeira filosofia desse padre, do Antônio Vieira, é a seguinte: a filosofia dos assaltantes. O que é seu, é meu. O que é seu, é meu. É o tipo de gente que só pensa em si mesmo. Só consegue ver no outro aquilo que poderia ser seu. É gente que usurpa, gente que rouba, que está disposto a despir e a espancar se for necessário, para que ele tenha o que o outro tem. Ou para ter mais em detrimento do outro. O que é seu, é meu. Tem gente vivendo essa filosofia aí, não tem, irmãos? Tem muita gente vivendo essa filosofia. A segunda filosofia, filosofia dos religiosos. Eu achei demais isso aqui. É muito verdade. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. São aqueles que pensam da seguinte forma: você para mim é problema seu. Alguém já ouviu essa frase? Se vira, filhão. Tô nem aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Antes ele do que eu. Eu cuido do que é meu. O que é seu, é seu. O que é meu. Não mexe com quem está quieto. Mas a terceira e a última filosofia é a filosofia do bom samaritano. O que é meu, é seu. O que é meu, é seu. É aquele que ama ao próximo como a si mesmo. É aquele que não se ama mais do que ao próximo, mas se equipara, se nivela ao que sofre. O pastor Ziel Machado, que é professor lá no seminário onde estudo, ele diz em uma das suas matérias que pastorear ou cuidar é habitar na dor alheia. Cuidar é viver no ambiente da dor do outro. É se aproximar do seu sofrimento. A filosofia do bom samaritano tem a ver com aqueles que têm sede de justiça, ou aquele que tem um coração mergulhado no amor. É ter a consciência de que é tão alvo da graça de Deus como qualquer outro. É saber que Deus esvaziou-se a si mesmo
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por amor. Por amor. Filipenses 2, versículo 7. A filosofia do bom samaritano tem a ver com chorar com os que choram. É ser luz do mundo e sal da terra de fato. É ser parecido com o Filho amado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A terceira coisa que a parábola do bom samaritano nos ensina é que a religião de Jesus são relacionamentos que levam à justiça. Isaías profetizou, acompanhem comigo o texto na tela, Isaías 58, versículos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? A religião de Jesus não são crenças, não são dogmas, não são códigos morais, definitivamente. Mas como está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós recebemos há um mês atrás, aqui em nossa igreja, o coral de crianças, o Atoto. Quem esteve aqui no coral de crianças, o Atoto? Foi lindo, né, irmãos? Foi incrível ver aquelas crianças com tanto talento, com musicalidade, com tanta alegria, expressando a sua arte. Mas muito mais incrível, muito mais lindo do que vê-las cantar e dançar aqui, é saber que o ministério, o Atoto, o Ministério de Assistência Infantil, o Atoto, cuidou de mais de 4.000 crianças órfãs e vulneráveis desde sua criação em 94. E atualmente cuidam de mais de 3.000 crianças. Algumas dessas crianças são ex-crianças soldados. E outras nasceram sob o domínio de líderes rebeldes durante a Guerra Civil na Uganda. Mais de 1.000 dessas crianças que têm sido cuidadas desde 94, quando começou a instituição do Atoto, mais de 1.000 delas se tornaram advogados, professores, técnicos de computação, jornalistas, agricultores e médicos. E o resultado disso, dessa educação e desse cuidado que elas receberam, é que agora elas estão impactando a sociedade de uma maneira muito positiva lá na Uganda. Um outro programa do Atoto, para quem não sabe, fornece um apoio crucial às mulheres vulneráveis, ajudando-as a manterem-se vivas e a cuidar dos seus filhos. Até hoje, mais de 3.000 mulheres vulneráveis tiveram sua dignidade restaurada através desse programa. Essas mulheres foram capacitadas com alfabetização, com noções de negócios, com habilidades técnicas. Os seus filhos totalizam mais de 15.000 meninos e meninas que agora têm uma melhor chance na vida. O Gary Spinner, que é fundador, líder do Atoto, ele esteve aqui conosco. A gente teve a honra, o privilégio de receber o Gary em uma das nossas reuniões ministeriais. Foi muito legal ouvir dele o testemunho do Atoto, como nasceu, o que aconteceu. E Gary falou, uma das coisas que ele falou que me impactou e que me surpreendeu demais, que eu achei algo muito improvável, muito estranho até, é que Deus
está fazendo uma obra na Uganda, Deus está mudando a vida de uma nação com absorventes. Ele usou desse jeito, ele falou nesses termos. Deus está mudando a vida da Uganda com absorventes. Porque lá, as meninas, quando chegam no seu período de menstruação, elas não têm os recursos e elas passam vergonha na escola. A vergonha é tanto que elas vão no outro dia, acontece de novo, e elas passam aquele vexame, e elas voltam para casa. E os seus pais não lidam muito bem com a situação, e as colocam para fora, olha, arruma um marido, casa, ou vai embora. E isso é um ciclo que tem acontecido há gerações na Uganda, e essas meninas se perdem. E as famílias se perdem. Os filhos, elas têm um monte de filhos, esses filhos se perdem. Crianças se tornam órfãs com seus pais vivos. É algo muito triste. Mas um homem viu uma nação ferida. Um homem contemplou as lágrimas de um país e começou a cuidar de uma criança. Gary nos disse que quando Deus nos dá uma visão, praticamente sempre vem junto com essa visão um pequeno começo. Hoje, 24 mil pessoas se reúnem como igreja Watoto a cada fim de semana na Uganda. São 2.900 grupos pequenos. As autoridades, o governo, pede ajuda para o Watoto, para fazer as suas ações nas escolas. Deus está mudando a vida de uma nação, porque um homem viu uma criança ferida, se aproximou para cuidar dela. A maior miséria não é a pobreza e o sofrimento. A maior miséria humana é viver alheio ao sofrimento e à necessidade do próximo. Miséria mesmo, miséria de verdade, é atravessar a calçada e passar indiferente ao que sofre. Jesus nos chama para amar o semi-morto. O semi-morto pode ser o homem à beira do caminho, como também pode ser o religioso que passa de largo. O nosso próximo pode ser até o assaltante que violentamente fere alguém. Pode ser o político que enriquece à custa do povo. Pode ser um governante que desvia milhões por quem nós devemos orar. O mestre nos ensinou que nosso próximo pode ser uma multidão gritando: solte Barrabás, solte Barrabás. O nosso próximo pode ser um soldado romano violento com um chicote nas mãos. O nosso próximo pode ser um ladrão condenado ao seu lado na cruz. O livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 8. O apóstolo Paulo diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Há tantas situações que têm passado despercebido aos nossos olhos. Algumas nós assistimos nas notícias, no jornal, vimos pela internet. Essa semana, na terça-feira, se não me engano, um morador de rua em São Paulo morreu numa tarde fria. E depois que o acharam e o levaram para o IML,
Eles constataram que provavelmente, muito provavelmente, ele tenha morrido de frio. Uma pessoa no meio da nossa cidade, morrendo de frio, morrendo pela indiferença. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ensine a amar, para que moradores de rua não morram mais de frio nas ruas. Que Deus nos ensine a amar por obediência, para que as nossas viagens missionárias tenham muitos, quantos possíveis, bons samaritanos que amem sem limites. Você pode fazer isso. Você pode procurar o estande de missões, você pode procurar o estande de ação social hoje, ou na próxima semana, você pode se engajar. Que Deus nos ensine a amar, para que as nossas doações de sangue salvem tantas vidas quanto for possível. Que Deus nos ensine a amar, para que mais órfãos e viúvas sejam acolhidos. Para que as boas obras revelem o Pai de amor. O Pai que nos amou sem limites. Eu tive a oportunidade, há poucas semanas atrás, de assistir um musical muito bonito. Nós ganhamos os convites, eu e a Thaís, e nós fomos lá no teatro assistir O Homem de la Mancha. Alguém viu esse musical? Muito bonito. E vocês conhecem, provavelmente muitos conhecem a história de Dom Quixote, do seu jeitão generoso e amoroso. E ele diz uma frase no meio do espetáculo que eu marquei e eu espero nunca mais esquecer. A frase que diz assim: loucura maior é ver a vida como ela é e não como ela deveria ser. Loucura maior é ver a vida como é e não como ela deveria ser. Deus nos chamou para olhar a vida, para olhar o próximo, com um olhar de obediência, com um olhar de quem toma decisão por amor, com um olhar daqueles que não esperam que aconteça algo como uma afinidade ou empatia, mas daqueles que agem, daqueles que estendem a mão, daqueles que oferecem socorro e amor ao coração ferido, nu e espancado pela vida. Um dos textos mais marcantes, que sempre me deixa constrangido, é um texto que fica em Mateus, no capítulo 25, provavelmente não vai estar na tela. É um texto apocalíptico, é um texto que fala de um encontro com o rei. E no versículo 25, diz o texto: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Eu tenho, nos últimos dias, questionado o meu cristianismo. Eu tenho questionado o meu amor ao próximo. Eu tenho perguntado para Deus: Senhor, será que eu tenho obedecido o teu mandamento? De amar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, mas também amar o meu próximo. Senhor, será que eu tenho andado completamente despercebido e alheio ao sofrimento à minha volta? Seja qual for esse sofrimento, desde aqueles que passam fome até outros que estão com as suas almas despedaçadas. E eu tenho orado nesses últimos dias e pedido ao Senhor: Deus, por favor, restaura, Senhor. Restaura a minha religiosidade, que ela seja, não religiosidade, a minha religião, que ela seja uma religião que te agrada. Restaura em mim, Senhor, o amor. Abre os meus olhos para ver. Que eu não passe mais pelo outro lado da calçada, Senhor. Que eu possa colocar em prática as palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha pro lado, o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar. Alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde possam ver. Não é preciso ver a quem para fazer o bem, só é preciso levantar o olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem cair. Te importa com o que vir. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Olha pro lado. Será que tem gente ferida aqui? O que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Ou paciência, ou amor. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde me possam ver. Não, não, não é preciso olhar a quem para fazer o bem, só é preciso levantar o olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem
levanta. Sem hesitar, não negue o teu amar, não negue o teu amar, não negue o teu olhar. Olha pro lado e o que consegue ver. Eu queria convidar todos a ficarem em pé, todos aqueles que reconhecem que precisam colocar em prática a filosofia do bom samaritano. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus. Talvez a sua oração vai ser: Senhor, me perdoa porque eu tenho sido indiferente ao que sofre, ao que chora. Talvez a sua oração vai ser: Deus, me perdoa porque eu ainda faço muito pouco, eu deveria fazer muito mais. Me ensina, Senhor, a amar. Me ensina a ser obediente ao teu mandamento. Abra o seu coração para Deus e fale com Ele nessa hora. Peça para que Ele transforme a tua vida. Levanta a quem cair, te importa com o que vir, ajuda sem hesitar, não negue o teu amar, não negue o teu amar. Amém.